aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área, porque aqui é assim, a semana começa, tem episódio novinho em folha pra você. Aqui é Amanda Costa. E Anderson Barros aqui com vocês pra mais um episódio que você já notou, né? De novo, Alberto Reutemann entra, Alberto Reutemann sai, e eu aqui junto com a Amanda, levando, né, com muito vigor, o nosso Caos Corporativo. É isso, Andy! Estamos com a temporada O Trabalho Como Ele É no Ar. E no episódio de hoje, nós vamos falar de algo que não acontece aí na sua empresa. Com certeza, não acontece na sua empresa, não acontece em nenhuma empresa onde eu trabalhei e nem em nenhuma empresa onde você trabalhou, Anderson Barros, nenhuma empresa do mundo e região. Pequenas corrupções do dia a dia. Ai, que forte! Somos corruptos? Será que Imagina, isso não acontece em nenhuma empresa, não. Estamos começando! Suas ideias, suas decisões, suas falas e às vezes até os seus pensamentos, a forma como você se comunica, tudo isso é analisado na empresa onde você trabalha. Pode ter certeza absoluta. E também, tudo que você faz e diz a respeito de ética ou da falta dela, também diz respeito ao que as pessoas estão analisando em você. Então fica atenta, esse papo de corrupção não acontece só na casa do vizinho. E a gente não está falando de grandes corrupções aqui, né, Anderson? Eu acho, inclusive, que a gente está falando daquelas pequenas corrupções do dia a dia. Será que elas acontecem? Será que o compliance tá ali fechado só naquele comitê que foi criado na sua organização? buscando as grandes fraudes, né? Exatamente. Ou será que esse pensamento voltado para a retidão, voltado para um comportamento totalmente ético, totalmente honesto e verdadeiro, será que ele já permeia toda a organização? Essa é a nossa provocação de hoje. Anderson Barros. Olha, eu vou começar eu mesma respondendo aqui. Para mim, pequena corrupção é o que mais acontece no dia a dia das organizações. E eu digo uma coisa, e muitas vezes a gente chega até a ser tolerante com elas, viu? Porque a gente tende a colocar essas pequenas corrupções em patamares diferentes, né? Mas no final das contas, não tem essa de grande ou pequena corrupção, né? É deslize ético, porque no final das contas é disso que a gente está falando aqui, é deslize ético, seja grande, seja pequeno. E alguém que comete um deslize ético grande hoje, com certeza em algum outro momento, já cometeu um pequeno, e a gente precisa ficar, sabe, de olho aberto para isso. Até recentemente eu vi no LinkedIn passar lá nos meus feeds, né, aquela frase famosa, todo mundo já viu isso em algum momento. O errado é errado, mesmo que ninguém esteja vendo, e o certo é certo. Como é que é? Me perdi na frase. Mas você lembra qual que é, não lembra? Eu não lembro sobre o certo. Eu lembro do errado. O errado é errado, mesmo que ninguém esteja vendo. É isso. O certo também é certo, mesmo que ninguém esteja vendo. E tá tudo bom, bem. Tá tudo certo. Agora, vamos dar um exemplo, né? Que eu acho que isso nos ajuda a tangibilizar essas pequenas corrupções. Tem tanta coisa que acontece no nosso dia a dia que acho que pode ser enquadrada aí. Eu vou até pegar algum dos meus primórdios. Uma vez eu lembro de um amigo falando, eu não vou gastar X centenas de reais para imprimir a minha monografia fora, não. Eu vou imprimir aqui no trabalho, a impressora já tá aí, né? Me paga um pouco, eu vou usar e abusar disso daí mesmo para imprimir meu material. Isso é um exemplo, né, de corrupção. É um baita exemplo. Nossa, aliás, eu acho que houve um tempo, né, em que as pessoas imprimiam mais coisas, que isso era um grande problema nas organizações. Hoje imprime-se pouco, ainda bem, o meio ambiente agradece, né? E isso é muito mais controlado, né? Porque o que a gente precisa imprimir hoje? Pois é. Então, assim, não vai passar batido se imprimir uma monografia. Não vai passar batido. Vai levar uma caneta da organização, é uma coisa pequena e tal. Mas é o princípio. Eu acho que tudo pode ser conversado, tudo pode ser falado, né? Então, eu tenho certeza que se um colaborador, uma colaboradora, às vezes até um estagiário, uma estagiária que se dedicam à organização, que são queridos pelos seus líderes, se eles trouxerem uma demanda, olha, eu preciso imprimir um negócio aqui, você acha que a pessoa vai falar não? Talvez. Talvez né? Talvez fale, mas acho que relações transparentes, né? Minimamente as relações têm que ser transparentes. Agora, esse exemplo nos dias de hoje, ele chega até a ser meio caricato, porque é um negócio que já não acontece mais tanto, né? Material hoje ainda com nossa vida, né? Anywhere Office, assim por diante, a gente precisa basicamente ali do nosso computador. Mas eu acho que, inclusive, esses deslizes de pequenas falhas éticas
acontecem hoje de um outro jeito. Outro dia eu tava conversando com um amigão meu, assim, amigo de longa data, né? E ele tava trabalhando em home office. E, ó, só pra ficar muito claro aqui, tá? Eu defendo, tá bom? A atuação híbrida, eu defendo, acho que o home office é absolutamente produtivo. Eu escrevi a respeito disso, Na inclusive... 5ª edição da revista Caótica, você encontra o artigo de Anderson Barça a respeito de trabalho híbrido. É isso, e digo lá, né, as minhas opiniões sobre como é que eu acho que isso precisa acontecer e assim por diante. Só pra eu não levar cornetada antes da hora, tá bom? Vai, se defende primeiro. É, isso aí. Feito o aviso. Feito o aviso, eu tava falando com um amigo meu de longa data, e ele falou, putz, que esse negócio de home office é bom, né? Porque é o seguinte, tá lá logado, marcou o ponto de manhã, e às vezes dá uma cansada, sabe? E aí, puxa, eu vou lá, tiro um cochilo de 20 minutos, entre um compromisso e outro, consigo levar a coisa mais numa boa. Isso também não é um pouquinho de deslize ético, assim? Você acha que é, Anderson? Então, eu não acho sei. que não. Eu acho que não. Sabe por quê? Às vezes, aconteceu comigo aqui na sede da empresa, um dia, aqui na sede, e acho que você até viu. Eu tinha trocado o medicamento e me bateu um sono. Mas no meio do horário de trabalho, me bateu um sono incontrolável. Eu realmente não estava conseguindo me concentrar. Eu poderia ficar fazendo cena, olhando para o computador de olhos abertos e dormindo mentalmente. Eu poderia. Mas o que eu fiz? Eu peguei a almofada da nossa vibe. Eu vou dormir. E fui numa sala e dei uma encostada. Foram 15 minutos. Eu dei uma encostada. E acordou nova. Acordei renovada, entendeu? Isso é do ser humano. Nós temos várias questões. Pode ser uma coisa que você comeu, pode ser um remédio novo que você tá tomando, ou pode ser um cansaço extremo para quem tem filho pequeno, que, sei lá, passou a noite em claro, o nenê tava com cólica. Cara, somos humanos, cheios de questões e de defeitos, e eu acho que isso tá tudo bem, e acho que isso não teria, inclusive, o menor problema dele falar pro líder dele que ele tirou esse cochilo. O líder com certeza já tirou algum cochilo alguma vez na vida, assim como a gente já ficou trabalhando até altas horas à noite. E aí, eu acho entendeu? que vem aquele ponto, eu acho que você tá certa, Amanda, e vem aquele ponto da gente não ter que ser mais cobrado por hora, e sim por entrega, né? Por entrega, justamente. Se a entrega aconteceu nos moldes combinados, não importa o horário em que isso aconteceu. Mas então me ajuda, Amanda, que outro tipo de exemplo você acha que acaba sendo... um exemplo de desvio de comportamento, uma pequena corrupção? Eu nem sei se é pequena, né? Eu não acho que é pequena, mas, por exemplo, favorecimento em compras, né? Assim, faz aqui um orçamento para mim, que eu preciso só de um terceiro orçamento. Isso acontece, é muito ruim. Isso acontece. Eu nem acho que é uma pequena corrupção, eu acho que é uma... toda corrupção eu acho grande, enorme, chata. A questão é, se você perguntar para uma pessoa se ela se acha ética, normalmente ela vai dizer que se acha ética. Você já viu, tem até camiseta, Deus me livre da maldade de gente boa. Então, todo mundo se considera bonzinho, todo mundo se considera bom, todo mundo se considera ético, né? Mas no dia a dia mesmo, será que o conjunto de decisões que eu tomo realmente me revela uma pessoa ética, uma pessoa do bem, né? O que é ser uma pessoa do bem, né? Mas normalmente, se você perguntar para a pessoa, ela sempre vai achar que ela é ética. Então, o que precisa ver é o seguinte: será que o meu conjunto de ações condiz com um comportamento verdadeiramente ético? Né? Será que o que eu digo condiz com o que eu faço? Esse é um ponto. Porque a questão não são só os valores da empresa que estão escritos lá e que eu tenho que seguir. São várias outras situações que vão acontecendo no dia a dia e que muitas vezes vai depender do jeito da pessoa, de como ela pensa, né? Ela vai tomar pequenas decisões todos os dias. Quer um exemplo que eu acho que, pra mim, pelo menos pega como algo ético, assim, pra mim pega exatamente nesse ponto. Eu já cansei de ver, né, líder que faz o seguinte, tu imagina, tá? Se você trabalha pra mim, eu sou seu líder. Aí você vem e fala, oi chefe, tô aqui, queria saber como é que eu tô indo e não sei o quê. Aí eu chego pro você, não, Amanda, você tá ótima, né? Tá indo tudo bem com você. Não. Só que não, e eu também não te falo. Isso pra mim é um desvio ético.
ético. Eu também acho. Porque, É né? que tem um momento pra falar, né, também. Não, mas você tá mentindo, né? Tá mentindo, mas daí nesse caso a gente gosta sempre de trazer respostas, né, pra quem tá nos acompanhando. Nesse caso eu acho que o líder poderia dizer assim: olha, eu acho que esse tema vale uma conversa nossa. Nesse momento eu não me preparei aqui pra ter essa conversa com você, mas foi bom você ter puxado isso. Vamos marcar uma conversa. Outro dia um amigo meu, inclusive, que vinha recebendo feedbacks ótimos, foi desligado. Assim, do dia pra noite, sem saber por quê. Os feedbacks dele estavam sempre bons. Até hoje, ele não entende o motivo, né? A empresa não estava passando por nenhuma reestruturação. Tava pegando alguma coisa ali e ninguém falou pra ele. Primeiro episódio dessa temporada, a falácia do feedback. Então, e assim, e esse tipo de coisa acontece, né? Sabe que as organizações, eu vou te falar que acho que até as organizações cometem alguns desses deslizes. É fato, tá? Apesar de não ser sancionado pela legislação, na verdade, eu acho que inclusive a legislação fala que nem pode acontecer esse tipo de coisa. De você fazer pesquisas, né, do histórico financeiro da pessoa e assim por diante. Né? Mas as organizações fazem e por vezes não contratam pessoas que estão em uma situação de endividamento. Assim como a questão do passado da pessoa relacionada à justiça, né? Cumprimento de pena e tal. Porque se a pessoa cumpriu pena com relação a algum crime que ela cometeu, tá tudo certo. Exato. Não deveria nem devia, aparecer, né? Exatamente. Aliás, você viu que essa semana saiu uma notícia que as pessoas ficaram até se questionando se era fake ou se não era. Da Elise Matsunaga, que teria virado motorista de Uber. O meu amigo jornalista Rafael Fontana, se você não segue ele ainda no Instagram, siga. Uma graça o trabalho que ele tá fazendo, que ele tá justamente divulgando o que é fato e o que é fake. E eu acredito no Rafael, foi meu bicho na faculdade, como que eu não vou acreditar? Acredito que ele é uma pessoa ética, e ele disse que é fato, que sim, Elise Matsunaga virou motorista de Uber, e a grande questão é a seguinte: por que as pessoas estão fazendo tanta piada com isso? Eu achei um desserviço essa notícia. Por que as pessoas estão se questionando qual é o critério de contratação do aplicativo e tal? Pelo amor de Deus! Gente, a gente fala tanto da questão da injustiça social, da dificuldade de recolocação no trabalho, de ressocialização de pessoas que cumpriram a pena. Por que no caso de uma pessoa famosa, né? Porque ficou famosa, infelizmente, por conta da característica do crime que ela cometeu. Ela pagou e agora ela tá trabalhando. Tchau, tchau. Não, vamos parar com isso. Inclusive, veículos de mídia importantes e relevantes nacionalmente deram até o carro e a cidade em que ela trabalha. Pra quê, gente? Pra quê? Pelo amor de Deus, deixa a mulher seguir em frente. Deixa seguir em frente a vida, né? Isso é falta de ética. Eu também achei. Não é verdade? Agora, né, pequenos deslizes acontecem. Eu canso de ver isso e digo, até para além da nossa vida profissional, sabe? Um caixa de supermercado que passou um negócio errado. Tá cheio de gente tirando vantagem desse tipo de situação. E na empresa acontece a mesma coisa, sabe? Sabe, reembolso de coisas. Olha só. Me lembrei de uma situação interessantíssima. Notinha de reembolso, né? Nossa, eu tava viajando a trabalho, né, semana passada. E aí eu pedi uma nota do estabelecimento que eu tava. E aí era noite, eu fiz a minha refeição, tomei chopp. Só que o chopp que eu tomei, porque eu quis tomar. Qual empresa vai ser obrigada a pagar a bebida alcoólica que eu coloquei ali junto com o meu jantar? Aí eu pedi pro garçom: você me traz a nota, por favor, mas traz só da refeição. Foi isso que eu pedi pra ele. E aí o que ele fez? Trouxe a nota do valor total, incluindo o chopp escrito. Só a refeição. Exato. Você vê como já tá introjetado essa coisa, né? Exato. Você não pediu isso pra ele mudar o valor. Exato. Total. E aí ele trouxe assim, eu falei: não, moço, você não entendeu, não é isso que eu quero. Eu quero que você traga a nota só do valor da refeição. Não, moço, mas agora já emiti a nota. Você não pode... E aí, eu paguei o chopp pra você ou não? Não pagou porque...
A pergunta que não quer calar, a escola do caos isso que importa. e o armazém pagaram ou não o shopping pra você? Não pagaram porque eu fiz um quiprocó lá com o moço, né? Mas olha... Mas você merece. Tá na mentalidade das pessoas. Eu teria pagado o shopping pra você. Pessoalmente. No CNPJ não, né? Eu também posso pagar N shopping pra você. Exatamente. Como seu amigo e no meu cartão de crédito pessoal, não com o dinheiro da empresa. Exatamente. Agora, muito legal a nossa conversa. Isso, reembolso de quilometragem. De combustível, né? Combustível. Tá cheio de gente aí querendo... Para de fazer isso. Eu acho que não é aí, sabe? Que a gente... É uma coisa muito pequena. E é uma lixaria, né? E já pensou se a pessoa é descoberta? Ai, fica que feio, chato, né? que Vergonha. feio. Outra coisa, né, que também é uma falta de ética. A gente começou falando de pequena corrupção. Não deixa de ser uma pequena corrupção. Você tá ali no cafezinho, num momentinho de descontração e alguém faz uma piadinha. Uma piadinha sexista ou uma piadinha racista, e aí você ri, né? Você não acha que isso também é algo que não dá mais para tolerar? Não dá, e você me colocou agora aqui um pensamento, que é o seguinte, e eu já vivenciei isso algumas vezes, e eu sempre fico absolutamente incomodado de estar num determinado grupo, e aí aquele grupo está se posicionando de uma maneira super pró questões relacionadas à diversidade e assim por diante, e aí a reunião acaba, e aí quando se junta um grupinho menor, a pessoa de fato é quem ela é, e fala, porque essa mulherada também isso, agora a gente não pode fazer mais nada, sabe? Você já presenciou isso? Já, muitas vezes. Que chato. Muito. E aí eu confesso que eu não sei onde enfiar a minha fuça. E aí fico desconcertado. Mas você não acha que você deveria falar? Deveria, mas eu não consegui. Por quê? Porque eu fiquei constrangido com o constrangimento que eu ia causar. Vergonha alheia. E não sei, não sabia como agir. Posso te dar uma dica, então? Eu acho que a gente precisa falar. Sabe? Você já me ensinou muito isso, sabe, Anderson? Assim, ai meu Deus, como é que eu falo tal coisa? Falando. Não tem muito comos, não existe muito como. Então, assim, amigão, a gente acabou de sair de uma reunião a respeito desse tema sobre diversidade. Por que você não se posicionou dessa forma na reunião, na frente de todo mundo? Não vai dar, cara. O mundo não permite, o mundo não tolera mais esse tipo de comportamento. Você não é duas pessoas. Não somos pizza, como eu costumo dizer, claro. Meia mussarela, meia calabresa. Somos únicos. Somos uma única pessoa. E uma pessoa dessa vai deixar escapar isso em algum momento. Mas então ela precisa mudar o jeito dela pensar. Me mostra sobre o caráter da pessoa, no final das contas, sabe? E o que é difícil mudar. Exatamente, acho que esse é o ponto. O que eu fiz porque assim, foram algumas vezes. O que eu fiz foi, sabe quando você não participa e não ri? Já é um passo. Do que você tá falando, sabe? Já é um passo. Mas eu fico aqui, puxa, podia ter feito mais. E você também pode fazer mais, viu? Também acho. É isso, altas histórias, né, Anderson? Mas se posiciona, viu? Vou melhorar. Às vezes, ficar quieto já é um posicionamento. Não rir já é um posicionamento. Vamos de convidada? Bora. Vem que vem, Janine Goulart, sócia líder de People Services da KPMG. Fui perguntar para ela o seguinte: que pequena corrupção antigamente aceita no mundo do trabalho, que hoje já não se aceita mais? A ética finalmente ganhou um lugar de importância verdadeira ou ainda vive confinada nos comitês de compliance? Ai, que bomba que você mandou para ela, não? Mandei para Janine. Diz, Janine. Bem-vinda. Não tenho dúvidas que a ética realmente agora tem um lugar prioritário. Está na pauta da liderança, porque realmente, para a sobrevivência das empresas, para a competitividade, para a maior atração de talentos, isso é crucial. Né? As pessoas esperam cada vez mais isso, né? A gente olha toda a questão de ética, governança, compliance, né? É algo realmente que não pode ser algo da boca para fora, só do discurso, né? O discurso realmente tem que acompanhar a prática. Então eu realmente vejo que a ética, ela realmente faz parte da pauta prioritária das empresas e isso realmente está sendo exigido cada vez mais pelo público. Muito bom, Janine, sócia da KPMG. Obrigado, Janine. Obrigada. Você vê, Anderson, cada vez mais fazer o que fala, né?
fazer o que fala, o tal do famoso, né, walk the talk, porque às vezes, né, muitas vezes as lideranças, na verdade, não acreditam que as pessoas vão pegar esse nível de detalhe, mas todo mundo que está em volta está o tempo inteiro comparando se a fala daquela pessoa é coerente com o jeito dela de agir. Quando não é, isso vira um negócio que a gente chama como hipocrisia. Na verdade, a gente deixa de ser coerente, não é? Vamos nessa, Anderson Vaz? Tava bom o bate-papo, né? Um beijo pra você, muito obrigada. Calma. Não, vai embora. Não era pra ir embora? Não. Não, sem antes o nosso ouvinte ou nosso telespectador curtir aqui todo o conteúdo que a gente, produziu. Se você acha que esse conteúdo foi relevante pra você, compartilha. Quem sabe ele pode ser relevante pra outra pessoa também. Agora, se você acha que não serviu pra nada, manda pro seu inimigo, que daí ele perde o tempo dele, não tem problema. Com ele, né? Põe nos seus stories, se inscreve, ativa o sininho pra gente estar presente na sua vida, ainda mais do que já está. E esse papo de pequena corrupção pode servir de recado pra alguém aí. Está difícil falar, tal, manda o podcast pra pessoa. Não é? Agora, ia ser o máximo se a gente recebesse histórias a respeito disso, né? Adoraria. Manda pra gente uma história de pequena corrupção. Não precisa ser sua, tá bom? Pode ser de um amigo distante. Um amigo. Sabe como é que é, né? Um conhecido. Podemos ir embora? Tchau. Um beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.